Boa noite a todos. Esta é mais uma APROCIM, que é a técnica energética grupal, né, realizada desde 2003 pela ACIPEC, que é a Associação Internacional de Pesquisa da Conscienciologia. Meu nome é Carlos Menezes, né, e toda segunda-feira estamos aqui, né, apresentando este vídeo que foi gravado logo após, na sexta fase da APROCIM. A APROCIM começa às 18h50 e vai até às 20h05, quando nós gravamos os relatos. Se algum dos aproximadores, né, saiu do corpo, teve clarividência, clareaudiência, né? Se você quiser saber o que é a APROCIM, o que é a CIPEC, que é toda essa prática, você vai poder, através desse QR Code, você vai entrar com a sua câmera, vai ler esse QR Code e vai entrar na nossa lojinha, onde nós temos nossos livros, onde existem mais de 45 cursos sobre conscienciologia. Você pode saber o que é a conscienciologia, né? E se quiser participar conosco desse trabalho de exteriorização e trabalho de energia, né? Você só precisa fazer dois cursos, o que é Introdução à Conscienciologia e Reorganizações Extrafísicas, ok? Falar mais um pouquinho sobre o que é a APROCIM. É uma técnica energética interassistencial grupal, presencial e à distância. Como eu disse antes, você pode participar conosco, né? Pode adquirir nosso livro lá na nossa lojinha Assistência Energética Planetária e então poder formar um grupo, né, na sua denominação, com seus amigos, sua família, de trabalho energético também em prol do planeta. Como eu falei antes, estamos na sexta fase, né, da Desacim, e vamos fazer os relatos em videoconferência que você vai poder assistir aqui, né? Não deixe de se inscrever, curta e comente, né, esse trabalho para que ele possa ficar mais orgânico, atinja mais pessoas. Nós vamos aguardar algumas o pessoal da Aproxim. Porque, assim, eu trabalho remotamente, né? Mas existem os aproximadores que estão em nossa sede, em Jundiaí, São Paulo. Eles vão entrar daqui a pouco, né? Só mais um instante. Ok, nesse momento o pessoal de Jundiaí, eles vão começar fazendo os relatos deles primeiro. Tânia, pode assumir. Olá, pessoal, boa noite a todos. Boa noite, Carlos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Carlos. Fiz uma excelente preparação. Depois, no arco voltaico, eu só recebi o arco, né? Recebi da Silvana. É interessante porque eu entrei em EV instantâneo, que a Silvana estava aplicando em mim, a Virgínia estava aplicando nela. Eu sentia mais energia vindo mesmo aqui para mim. Recebi muito, muito, muito. Depois, na hora de exteriorizar, eu exteriorizei para o Walter, porque quem está no projeto SETA não aplica, né? Então, eu apliquei no Walter as melhores energias, que aconteça o melhor para ele em todos os momentos. O pilar era interessante porque ele girava, as cores hoje eram, primeiro ela começou com a cor verde, muito forte. Ela girava, girava, girava. Depois veio para a cor amarela, do amarelo foi assim se tornando dourado. Depois veio a cor violeta. Então, eram essas três cores que estavam presentes aqui né, no aproximário. E o tempo todinho eu ouvia acho que era um aparelho, porque eu falei, hoje nós não ligamos o ar, né? Porque quando o ar condicionado está ligado, faz um barulho forte, né? Eu falava, nossa, será que ligaram o ar? Eu até abri o olho assim para prestar atenção. Daqui a pouco parece que desligava. Eu sei que tinha aparelhos aqui no aproximário o tempo todo da Aproxim. Eu fiquei até intrigada que logo que eu voltei, perguntei para a Silvana, Silvana, você ouviu algum barulho, alguma coisa? Ela falou que ela aplicou o arco em mim, ela ouviu alguma coisa aqui atrás da poltrona, algum aparelho, alguma coisa nesse sentido. Eu sei que em todas as fases, né, das centrais, eu fiquei exteriorizando energia. Não tive tantas para-percepções assim. Eu tive percepção assim, de um ambiente muito cheio, de muitos amparadores, os longilíneos estavam aqui, aqueles amparadores
azuis, né? Que são azul, eles também estavam aqui, foi a percepção que eu tive. O xamã estava aqui, até um preto velho, faz tempo que ele me acompanhava quando eu era do Espiritismo, ele estava presente. A amparadora Serena, ela estava muito perto, eu pedi muita serenidade para ela. Falei, ô Serena, ajuda aí. E, enfim. E depois no projeto SETA, não, exteriorizei para o meu quadrante, América do Sul, para a minha oficina Meio Ambiente, para todo o planeta que está muito necessitado. E no projeto SETA, envolvi todos, né, os que estão, os assistidos nessa energia. Eu também recebi, e era interessante que a gente tem um colchão simbólico, que a gente coloca o Walter como assistido no projeto SETA, e é como se esse colchão ele flutuasse, ele ficasse no alto, e assim envolvesse o Walter dentro do tubo vibracional, e nesse tubo vibracional aí vinham as cores novamente. Primeiro verde, envolvia todo o tubo, que ele era transparente o tubo, e eu via aquela fumacinha verde lá dentro. Depois vinha a cor amarelinha e se tornava dourada, e depois a cor violeta. Foi muito assim, bonito de se ver. A gente sentiu, eu senti muita energia e muito amparo também aqui no aproximário. Todos os aproximadores receberam esse tubo. Eu olhava assim, eu via as cadeiras assim, tudo cheio de fumacinha, né? Então eram os tubos que estavam assim passando por cada um, não só os que estão presentes, como os que estão em casa também. Então todos receberam essa energia. Foi muito gratificante, foi muito bom, gratidão aos amparadores, ao campo, né? E que todos recebam realmente aquilo que estiverem necessitando no momento. Boa noite a todos, obrigada, até mais. Uma boa semana. Olá, pessoal, boa noite a todos. Na fase um eu senti o campo com bastante serenidade e paz, né? Aplicando o arco na Tânia, eu apliquei na Tânia, a Virgínia, enquanto eu aplicava, aplicava em mim. Eu senti uma vibração forte no meu soma, né? E exteriorizei minhas melhores energias de acalmia, de tranquilidade para a Tânia. Eu percebi em volta dela uma energia branca que envolvia todo o corpo, a cabeça para a cabeça, e eu ouvi um barulho atrás da poltrona, parecia que vinha um som atrás da poltrona dela. Eu não consigo identificar que tipo de som era. Mas eu me senti muito bem. O meu corpo ficou vibrando enquanto eu exteriorizava as melhores energias para ela, né? Depois eu apliquei o arco na Virgínia, enviando também minhas melhores energias de acalmia, de serenidade, de paz para ela, né? Eu entrei num EV em espontâneo, percebi a presença do amparador e uma energia que passava por mim, vinha do amparador, passava por mim e descia pelo corpo da vida. Me senti bastante bem também. Na fase 3, eu entrei já bocejando bastante. Eu trouxe os assistidos à noite e uma luz dourada começou a passar por mim nessa fase aí nessa fase 3, né? Do pilar. Eu comecei a ter, a partir aí da fase do pilar, uma sinalética que eu tenho, que é de saída do corpo, que parece que o meu tórax fica sobre minha coxa, né? Eu fico deitada sobre o joelho. A sensação que eu tinha é que eu ficava, a partir aí dessa fase, nessa posição. Na UFIEX grupal da fase 4, eu percebi muitas consciências de branco com bastante energia vindo da minha direção, como se tivessem vindo para receber ou para exteriorizar energias. E vinham bastante. Eu me descoincidia a partir daí, e aí eu voltava ouvindo algumas das chamadas das fases, lá no Planetas Irmãos, nos evoluciólogos, e eu ainda estava deitada sobre minhas coxas, né? Na fase 5, eu entrei enviando energias ao planeta, aos assistidos da noite, bocejei bastante nessa parte 1 da fase 5. Depois, na parte 2,
eu senti o campo já esfriar também, e comecei a enviar as energias aos assistidos, principalmente aos assistidos desse projeto, né? E me veio muito fortemente o Walter, tanto aqui no colchonete que a gente coloca para ele, quanto vinham cenas dele deitado na cama do hospital. Eu enviei bastante energia e vi sobre ele aqui muita luz dourada. Eu terminei bem, fiz uma boa desassim e agradeço a todos. Desejo a todos uma excelente semana. Olá, pessoal, boa noite a todos. Na fase 1, o EV foi muito fácil para mim. No arco, aplicando na Silvana, eu emanei muita paz, acalmia e me veio muita palavra cura também. Recebendo, me veio uma frase: está sendo feito o que é preciso e o melhor, confia. E eu entendi que era diretamente para mim isso. E isso mudou um pouquinho. Naquele momento, assim, parece que o campo mudou para mim. No pilar, eu mentalizei todos os aproximadores aqui no aproximário. O campo estava muito forte, muito amoroso. Eu entrei em balonamento e pensei, eu vou apagar. Eu apaguei. Eu apaguei nas conexões e voltei somente no seta, nem no bolsão, voltei no seta e comecei a exteriorizar para os assistidos do projeto. Percebi que o campo era muito potente, com muita movimentação de amparadores, muitos amparadores, como eu percebi na Aproxim passada, muitos amparadores mesmo. Eu continuei exteriorizando para todo mundo e terminei muito bem no final, fiz uma excelente desassim. Boa noite a todos. Olá, boa noite a todos. Aqui no início, quando eu cheguei, eu estava com muitos pensamentos turbulentos na cabeça. Aí foi um pouquinho difícil de controlar. Aos poucos foi aquietando e iniciei uma leve expansão do holochakra. Aí, quando eu já recebi o arco do Toninho, aí que potencializou essa minha expansão do holochakra. E eu percebi uma forte assistência no meu frontal, no nucal, na cabeça, já expandiu também. Aplicando, eu também percebi bastante a presença do amparo para assistência. As demais fases, eu percebi bastante exteriorização, eu tive muitos bocejos, ectoplasmia. Fazia tempo que eu não sentia a ectoplasmia sair do meu ouvido direito e hoje eu percebi porque eu tenho uma leve coceira no ouvido e eu já tinha essa sinalética que é ectoplasma. E, bom, no projeto SETA eu concentrei para assistência, né, dos assistidos no projeto e eu também me veio a imagem da cena no Dr. Walter na cama no hospital, que ele estava recebendo assistência e aumentou mais a minha expansão do holochakra. Na desassim, eu percebi uma boa exteriorização pelos chakras principais, e é isso, eu agradeço e uma boa semana a todos. Boa noite a todos. No início, deu para perceber que o campo estava bem tranquilo. Na fase 2, primeiro eu apliquei na berê e senti minhas mãos aquecer bastante. Senti muito ela recebendo muita energia. E recebendo dela também, eu senti uma energia muito boa que penetrou por todo o organismo e eu fiquei muito bem. As outras fases só acompanhei, procurei exteriorizar bastante e estou bem. Boa noite a todos e obrigado. Boa semana. Oi, pessoal, boa noite. Eu também estava um pouco dispersa na primeira fase, mas esse evento da Zaide foi muito forte, muito quentinho, e me concentrei na hora. Desacordei.
Eu não tenho muitas percepções, mas eu também achei que tinha um ar-condicionado ligando e desligando, até depois ia perguntar, depois eu acabei esquecendo, mas eu ia perguntar se tem ar-condicionado no outro prédio, porque era muito assim, o barulho de ar-condicionado mesmo. É, várias vezes. É, também ouvi. Mas eu acho que tem todo o tratamento que estava com os É. aparelhos que estavam aqui ligados. Mas acho que era um som mais suave que um ar-condicionado, não era irritante, né? É. E ouvi também muitos passos. Tem coisa aqui em cima? Tem casa aqui do lado, que às vezes a gente ouve que às vezes é bom ligar o ar, porque um pouquinho mais baixo. Ah, então tá bom. É, fora isso, a hora que eu coloquei alguns assistidos no pilar, eu vi que alguns mexeram muito com o pilar, assim, fez muito, balançou, assim, como se estivesse girando mesmo. É que eu não vejo pilar, né, mas eu vi a pessoa girando, que eu nunca tinha visto, eu fiquei contente também. E dá a impressão que alguns causam mais, né, tumulto. Mas foi só isso, então, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu também cheguei bem, né? E quando eu fiz arco voltaico na Tânia Bock, olha, aconteceu muitas coisas, porque minha mão aqueceu bastante, meu corpo balançava, balançava, e eu emiti para ela as melhores energias. E quando eu recebi também, a mão dela aqueceu bastante, eu senti um calor imenso, mas um calor, e hoje não ligaram o ar-condicionado, todo o tempo estava muito quente. Vi também muito esses barulhos, né? Que elas estão falando, eu ouvi esses barulhos como se tivesse aparelhos ligados em vários pontos determinantes do aproximário. E enviei as melhores energias por projeto Seta para todos os assistidos, pedidos da noite, principalmente para o Walter, e enviei as melhores energias e para o meu quadrante holopensênico, para a minha oficina, e que haja paz mundial, né? Que essas guerras estão prejudicando muitas consciências vagando, né? Que venha a paz mundial que é necessária. E várias vezes apaguei também, mas agora estou muito bem e agradeço muita gratidão por estar aqui. Boa noite a todos. Boa semana. Acabou, viu, Carlos? Acabou aqui. Ah, tá ok. Obrigado aos nossos aproximadores de Jundiaí e São Paulo. Nós vamos dar continuidade. Só tem eu e André. André, pode trazer seus relatos. Oi, pessoal. Boa noite para todos. Que saudade de todos, inclusive da presença do professor Walter. Bom, vamos lá. Durante a tarde eu fiz uns exercícios energéticos, então eu comecei a aproximar com EV espontâneo, bem energizada, descoincidida mas bem lúcida. Na fase 1, eu percebi o campo frio e névoa no campo. Assim, fumaças, sabe? No arco, eu fiz a autoaplicação em mim, né? Percebi o amparador também aplicando em mim. E depois eu fiz o arco no professor Walter. No pilar energético, eu percebi uma energia que ela subia bem alto e depois ela despencava. E nisso virou uma roda com frações, e essas frações eram consciex. E essa roda girava. Na OFIEX, eu percebi um paralocal na OFIEX específico para atendimento às consciências também. E percebi também professor Walter lá. Na central de energia,
eu vi uma mangueira de água e saía jatos com um bico bem forte e uma pressão bem forte. E eu escutei, sem pressão, deixa os fatos ocorrerem naturalmente, da melhor forma possível, de maneira natural. Depois, na central da fraternidade, eu escutei é, é, ser fraterno, de maneira fraterna, tranquila. Na hora certa, tudo vai se resolver. E depois eu vi uma luz no fundo, no fim do túnel, eu vi uma luz no fim de um túnel. Eu vi isso. Na central da verdade sem para-percepções, nos planetas, eu já vi esse tubo e me veio arcturianos. Eu já vi esse tubo antes, mas vazio. E hoje, professor Walter estava dentro desse era tubo de vidro, acho. E ele estava sentadinho com um semblante bom, e sentadinho, e ele recebia umas energias, mas ele estava sentadinho numa cadeira, e a cadeira ela girava, mas lentamente. E conforme a cadeira girava, a energia, vinha uma energia, e ele absorvia essa energia. Depois eu percebi uma mudança no campo para quente, porque no começo eu percebi frio, né? E nos evoluciólogos, eu percebi a presença deles no campo. Nos serenões eu voltei a ver a névoa. E depois eu vi umas consciências sorrindo, mas depois essas consciências sorrindo, elas se transfiguraram em umas caveiras. Aí eu perguntei por que tinha havido essa, mas não responderam. Depois eu fui para a fase 5, exteriorizei para minha oficina, para minha cidade, né? Para a saúde física, mental. E aqui na minha cidade, em Amparo, tem uma montanha bem alta com Cristo. E dali dá para você ver a cidade inteira. Daí eu fui lá e exteriorizei para a cidade inteira energias. Depois para o meu quadrante holopensênico, né? Nos países de mais vulnerabilidades, né? Onde as pessoas passam fome, né? E aí, quando eu estava exteriorizando para o meu quadrante, eu percebi um bolsão com bastante pessoas que choravam. Havia uma emoção, uma dor que faziam com que eles choravam, e era muitos chorando. E daí eu exteriorizei para que essa dor, essa emoção, seque essas lágrimas, né, do coração deles, assim. Depois para os assistidos da noite, né? Para os assistidos no projeto SETA, seus entes queridos também. E eu peguei também pessoas que vocês colocaram no grupo, assistidos da noites anteriores. Duas aproxims antes vieram para mim. Depois no projeto SETA, eu percebi uma movimentação muito grande de para-assistentes fazendo os seus trabalhos nos assistidos. E no professor Walter não havia essa movimentação, havia dois para-assistentes sentadinhos do lado, com um paninho que eles molhavam o paninho no frio e colocava na testa dele e o paninho no quente, alternavam. E foi isso, gente. Boa semana para todos, viu? Obrigado, gratidão. Obrigado, André. Uma boa semana para você também. Obrigada. Vou pegar os meus relatos aqui. Ok.
Na fase um já estava com muito relaxamento, né? Descoincidência, sentindo ectoplasmia, os braços assim, com, pinicando e tal, muito forte. Na fase 2 eu fiz absorção de energia no primeiro momento, né? Estava sentindo muita ectoplasmia, descoincidência. Mas aí no outro momento eu vi algumas pessoas, né, por ali e tal. E num certo momento eu vi o meu cachorro que dessomou em janeiro, o Tufão, né? Ele passou por mim assim, meio que fazendo festa e tal, né? E eu ouvi uma frase para me fazer feliz, né? Foi bom ver ele, tava com saudade dele. Nesse mesmo momento, eu vi umas pessoas passando, brigando, não sei onde eu estava, e vi um trem-bala, aqueles que são muito rápidos, né? Que tem nos Estados Unidos, na China, na Europa, né? Passou por mim muito rápido assim. Na fase 3 o pilar estava formado, eu senti uma energia forte, agradável. Eu vi raios de luz muito claros que entravam pelo meu lado direito e saíam pelo lado esquerdo, né? E na fase 4 no FX grupal, muita ectoplasmia nos braços novamente e o frontal bem ativado, né? Na central da verdade, me veio na mente assim que a verdade ela faz parte, né, da dispersidade, que a gente tem que saber a verdade ao nosso redor, tem que buscar essa dispersidade de ver a verdade ao redor em todos os âmbitos, todas as áreas. Na fase 5 eu coloquei a minha oficina, algumas assistências, né? E agora estou me sentindo muito bem, muito energizado, né? Como sempre, me sentindo muito bem. E vocês aí de Jundiaí, mais alguma sincronicidade, lembrança? André, se lembrar também, pode comentar. Deixa eu ver se acho que eu nem desliguei, deixei ligado. O que eu percebi de sincronicidades aqui, né, foi o barulho, né, de aparelho que ligava e desligava, várias pessoas ouviram, várias equipes, né, aqui no ambiente, cores, muita ectoplasmia, e que mais, gente? O tubo vibracional, né? Aí, envolto. Não sei se mentalizou, o Walter no hospital. Várias pessoas mentalizaram e viram o Walter lá no hospital, além de estar aqui, né? Que a gente traz ele como assistido, mas que muitos viram ele lá no hospital. E muita névoa, né, no ambiente aí, nos tubos vibracionais aí. Acho que é isso, né? Daqui é isso. O meu ar-condicionado aqui no quarto, eu desliguei e liguei. De repente, vocês estão ouvindo daí o meu aí. Olha só. É, liguei que esfriou muito. Aí, e Pois é. alguma coisa a mais, André? Não? Não? Então tá, bora falar do próximo curso. Chama a Virginia para falar da qualificação da pensenidade. Olá, pessoal. Então, agora, quinta-feira, começa um novo curso do projeto Conscienciologia no Cotidiano, e o curso vem com um tema muito importante, que é a qualificação da pensenidade. Então, a gente vai falar bastante sobre pensene, vamos aprofundar esse assunto, detalhar e aprender cada vez mais para buscar melhorar e qualificar a nossa pensenidade, porque uma boa assistência, ela depende de uma pensenidade equilibrada. Se você não tem se você não se conhece, não conhece a sua pensenidade, você não consegue se melhorar e também não consegue fazer uma boa assistência. Então, quem quiser se inscrever, é só dar um clique aí no QR Code e entra lá na lojinha Evolua Up e faz a sua inscrição. Aguardamos vocês. Ah, joia, é isso mesmo. Então, nos vemos na quinta-feira. As melhores energias. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.